compõem a série de transmissões do Laboratório de Estudos Epistemológicos e Discursividades Multimodais, o LEIDIM, vinculado ao Departamento de Letras da UFSCar. Participam da organização do evento o professor Roberto Baronas, a pós-doutoranda Júlia Lourenço Costa, a doutoranda Tamires Bonani Conte e eu, Caio Vinícius da Silva Barros, graduando. Antes de apresentar a nossa participante de hoje e passar a palavra para ela, eu gostaria de dar alguns recadinhos da organização. Tá? O primeiro recado é que as questões podem ser feitas pela página do LEIDIM, no Facebook e pelo chat do Meet. Durante a transmissão, eu e a organização ficaremos responsáveis por coletar essas questões feitas no chat e, ao final, passamos para a professora Luciane dar sua resposta. Se, porventura, a minha conexão cair ou algo do gênero, os meus colegas da organização darão continuidade. Tudo bem? O segundo recado é que amanhã, dia 25 de junho, às 16 horas, a pós-doutoranda Júlia Costa, da organização, vai participar do 10º episódio do projeto da UFSC, Linguística Live, no Instagram, intitulado O Discurso Digital e a Teoria da Ressignificação. Se a Júlia quiser acrescentar alguma informação, ou se a organização quiser falar alguma coisa, antes de eu fazer a apresentação da convidada e lhe passar a palavra. Pode seguir, Caio. Posso seguir? Tá bom. Sem mais demora, então, nossa participante de hoje é a professora Luciane de Paula, fez graduação em Letras na Unesp, mestrado e doutorado em Linguística e Língua Portuguesa na mesma instituição, é professora do curso de Letras da Unesp, Assis, e do programa de pós-graduação da Unesp, Araraquara. A professora trabalha com análise dialógica do discurso e atua principalmente nos temas voltados à verbivocovisualidade da linguagem materializada em enunciados estético-midiáticos, né? Também atua como pesquisadora do grupo de estudos do discurso Slovo, da Unesp Araraquara, e coordena o grupo de estudos discursivos na Unesp Assis, o GED, né? Se cometi algum equívoco ou se ficou alguma informação essencial de fora, peço que a professora Luciane complemente ou me corrija a seguir, tá? O título da exposição de hoje é A Eugenia Bolsonarista como Política de Rebanho Pandêmica. E, finalmente, passo a palavra à professora Luciane de Paula. Se precisar de alguma coisa, só nos chamar, tá? Vai que é tua. Consegue me ouvir agora? Sim? Sim, dá para ouvir. Perfeito. Eu vou tentar projetar aqui uma apresentação, porque eu acho que fica mais fácil para acompanhar. E vou começar... Bom, enquanto eu estou mexendo aqui para colocar a apresentação, eu quero agradecer demais o convite de vocês todos, a organização, e vocês estarem aqui, né? Nesse momento tão difícil de pandemia, em que a gente está isolado, eu acho que a melhor forma da gente conseguir se conectar e sobreviver de uma maneira saudável, né, tem sido esse bate-papo que a gente tem feito com diversos grupos, associações, enfim, eu acho que essa é uma das maneiras. Eu não estou conseguindo colocar aqui a apresentação, então eu vou falando e depois eu mando para vocês, se vocês quiserem deixar junto com o vídeo, né, aí eu mando para vocês, tá bom? Bom, então a minha fala de hoje, ela vai se pautar, ela tem o título, né, a eugenia bolsonarista como política de rebanho pandêmica. Eu começo dizendo que quando a gente faz pesquisa, e pesquisa em análise de discurso, a gente se pauta exatamente nessa relação, porque que eu trabalho com Bakhtin, porque eu gosto muito da ideia de se pensar a relação entre como é que a linguagem reflete e retrata a sociedade, e como é que a gente utiliza os eventos sociais
como matéria, que são, né, matéria, de fato, de linguagem, e como é que a gente consegue pensar essas relações. Então, eu não estou aqui fazendo um discurso, então, essa minha fala não é um discurso panfletário, ele não é um discurso engajado no sentido de se pensar a defesa ou a acusação de alguém. Estou tendo esse cuidado, porque nesse momento histórico, né, a bipolaridade, né, e aí eu estou brincando com o termo bipolaridade, né, tem sido cada vez mais difícil para nós, por conta dos extremismos, pensarmos os eventos, né, sem sermos taxados, cobrados, etc., né? Acho que é muito interessante a gente pensar nessas questões, sem deixar de dizer, obviamente, que a linguagem não é neutra, né? Então, claro que quando eu escolhi os exemplos que eu trouxe, né, e sobre os quais a gente vai falar, isso também revela, né, um posicionamento meu, como revela nas falas de vocês, o que vocês pensam também, né? Bom, por que eugenia, né? E por que falar disso a partir dos estudos bakhtinianos? Exatamente porque eu vou pensar a questão do diálogo como central, é o tema central de Bakhtin, né? A dialogia não como concordância ou como entende o senso comum, mas a dialogia como embate de vozes sociais, né? Embate esse sem solução, né? Então, os contrários e contraditórios que aparecem nessa arena ou nesse jogo, nesse palco que a gente chama de discursivo. E o Bakhtin, o círculo de Bakhtin, né? Não necessariamente apenas Bakhtin, vou me pautar em Bakhtin, Medvedev e Voloshinov, quando eu estiver fazendo a relação entre eles de uma maneira mais específica, eu vou nomeá-los, senão eu estou falando do círculo todo. Mas Bakhtin especificamente, no Parma Filosofia do Ato Responsável, vai falar sobre a responsabilidade e a ética do nosso discurso, né? Que o sujeito é sem álibi da existência e que aquilo que ele faz é um ato de linguagem que é também uma prática social, né? E é desse ponto de vista que eu vou pensar alguns pronunciamentos, algumas declarações, especificamente de Jair Bolsonaro, mas também de alguns de seus ministros e de alguns de seus filhos, né? Como uma grande equipe que, na verdade, representa o governo do nosso país, nesse momento histórico. E nesse embate de vozes entre o que o governo diz e diz em seguida, em como faz algo e depois nega, né, nesse embate, nesse contraditório por excelência, né, que constitui o discurso desse governo, eu vou elencar especificamente aqueles pronunciamentos, declarações e alguns vídeos que vão se pautar em algumas ressonâncias de uma eugenia, né? Então, eu vou falar especificamente de traços eugênicos do discurso bolsonarista, né? Ultimamente, muitas pessoas têm falado bastante sobre fascismo, neofascismo, nazismo, neonazismo, e relacionando, né, esses termos com a política bolsonarista. O que tem, inclusive, sido também matéria de discussão e de estudo, né? Algumas pessoas dizem, não dá para usar esse termo, porque, por exemplo, fascismo e nazismo são termos muito datados historicamente, que remetem a governos e a políticas específicas de momentos históricos específicos. Outros vão dizer, não, alguns traços daquele momento, adaptados a um outro cronotopo, e então, a um outro tempo e espaço, ganham, né, esses traços, eles se adaptam, e a história, ela não é nem estabilizada no sentido de ser cristalizada e parada, e nem nasce do novo, né, sem se pensar nesse processo, nesse diálogo, que é também o que o Bakhtin, quando define enunciado, vai dizer, que é o elo entre uma cadeia discursiva, né? Então, esse elo histórico é importante. E é assim que eu vou olhar, então, a eugenia, né? A eugenia como quais os traços, o que é eugenia, que traços eu posso pensar que existem no discurso
ou se existem, né, e eu estou dizendo existem, vou dizer, vou tentar mostrar que existem, né, nesses discursos, nessas declarações, não apenas como uma fala qualquer, que parece muito simples e até uma brincadeira, né, brincadeira entre aspas, mas como uma política governamental, que pauta as políticas públicas desse país e que, portanto, ressoam, reverberam em várias esferas, em várias instâncias e acometem os nossos atos e até o nosso jeito, né, de se comunicar, de viver, de se portar nesse momento. Isso nos identifica, né? Não nos identifica porque eu concordo ou discordo, mas porque nos identifica como nação. O Brasil hoje é visto como quem são os brasileiros, né? E aí novos embates aparecem, tá? Então, é desse ponto de vista que eu vou pensar esse signo como um signo ideológico, o signo da eugenia, né? Eugenia, que é um termo que nasceu em 1883 e foi criado por Francis Galton, e que significa bem-nascido, né? Galton, para quem não sabe, foi um estudioso de biologia, parente de Darwin, né? E que vai pensar, né, o seu grande argumento, o grande argumento da teoria eugenista é o de que as raças fortes, né, se adaptam e prevalecem no ambiente, né? A ideia da evolução da espécie, né? A eugenia vai pensar os genes mais fortes, né? E com isso, o estudo dos agentes sob controle social. Olha que importante, a biologia, né? Pautando regras sociais, o que depois vai desdobrar no que a gente chama de darwinismo social, racismo social, que é um pouco o que a gente vê hoje como ressonância no discurso bolsonarista. Uma presença muito forte, mais do que ressonância. Tá? Esse estudo dos agentes sob controle social, eles vão ser vistos pelos eugenistas como uma forma de controle mesmo, de melhorar a raça, né? Melhorar as qualidades raciais, genéticas, para as futuras gerações, física ou mentalmente. Isso pautou o fascismo de Mussolini, isso pautou o nazismo de Hitler, que desembocou no Holocausto. Mas começou nos Estados Unidos, né? Muita gente acaba pensando na eugenia alemã, mas Hitler se pautou numa eugenia já estabelecida nos Estados Unidos desde o final do século XIX. Né? Então, é importante a gente pensar essas questões, e desde o século XIX e até os anos 80, faz muito pouco tempo, né? Nos Estados Unidos, a esterilização não consentida era permitida até os anos 80. Então, se eu tivesse uma pessoa com algum problema chamado, olha o termo, né? Deficiência, né? Essa pessoa poderia ser, inclusive, morta, né? Sem nenhum problema, com uma ideia de higienização e de melhora de uma raça. Isso é extremamente preconceituoso e problemático, né? E como é que isso pauta como é que você vai dizê-lo que isso pauta, de alguma forma, o discurso bolsonarista? Eu vou dizer especificamente um pronunciamento agora e depois eu retomo outros, tá? Na Câmara dos Deputados, em 2013, então Professora, antes... Oi? desculpa, você Oi. quer que a gente passe os slides? Você pode enviar para a gente e aí a gente abre. Se for melhor para Pode ser, você, pode tá? ser. Como é que eu mando por e-mail, né? Isso, manda por e-mail. Tá bom. Então, eu vou falando enquanto isso, para a gente não perder, tá? Tá bom, tá. Tá bom. Então, só para eu retomar, então, lá em 2013, antes, portanto, da posse, né, da presidência, ainda como deputado, o Bolsonaro falava em esterilização como uma política pública. E aí, lá na Câmara dos Deputados, ele diz assim, lá em 2013, que o Bolsa Família, ele precisa ser
condicionado a cirurgias de laqueadura e de vasectomia para estancar a ferida econômica e ainda combater a miséria e a violência no Brasil. Então, ele traz um traço da eugenia biológico que vai para a questão econômica, política e social, né? Então, quem é que ele quer esterilizar, né? Ele quer esterilizar os pobres. E isso fica muito claro pela sua defesa de um programa institucional de controle de natalidade, com foco especificamente nos menos privilegiados, com o intuito de erradicar, é esse o intuito, ou esse é o pretexto, né? Erradicar a criminalidade e a miséria. Veja como isso é grave, né? Como é que a gente vai pensando essa higienização muito fortemente marcada desde ao longo da sua história, né? Como algo presente, um grande argumento, né? Que na verdade atravessa toda a história desse sujeito público, Jair Bolsonaro e sua família. O Galton, ele vai dizer, tô mandando, tá, o PPT para Tamires. Deixa eu só parar aqui um pouquinho, porque eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Tô tentando fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas não tô dando conta. Peraí. Foi, Tamires? Você conseguir colocar, tá bom? Vou continuar, tá? O Galton, em 1865, num texto chamado Talento e Caráter Hereditário, tradução minha, esse texto está em inglês, né? Ele vai dizer que as forças cegas da seleção natural, como agente propulsor do progresso, devem ser substituídas por uma seleção consciente, a fim de promover o progresso físico e moral do futuro social da nação. Então, isso vai aparecendo, por exemplo, e eu vou dar 5 exemplos de 5 pronunciamentos de momentos diferentes em que Bolsonaro vai tratar dessa política eugênica. 2008, respectivamente, né? 92, 2008, 2010, 2013, e aí depois eu vou mostrar alguns outros exemplos agora de 2019 e 2020. Então, na ordem, né? A primeira, em 1992, ele diz: devemos adotar uma rígida política de controle de natalidade. Não podemos mais fazer discursos demagógicos, apenas cobrando recursos e meios do governo para atender a esses miseráveis que proliferam cada vez mais por toda essa nação. Então, o controle de natalidade para os miseráveis, os pobres, né, proliferam e contaminam essa nação. Olha aí como é que a eugenia vai aparecendo, e não vai aparecendo apenas do ponto de vista biológico, mas transformado numa epidemia social, né? E nesse momento de pandemia, o exemplo de agora que eu vou dar é exatamente desse momento da Covid, em que ele falou algumas coisas que também têm traços eugênicos. Em 2008, ele diz: não adianta nem falar em educação, porque a maioria do povo não está preparada para receber educação e não vai se educar. Só o controle de natalidade pode nos salvar desse caos. Depois, em 2010, ele diz: defendo a pena de morte e o rígido controle de natalidade, porque vejo a violência e a miséria cada vez mais se espalhando nesse país. Quem não tem condições de ter filhos, não deve tê-los. Quem é que não tem condições de ter filhos? Na cabeça dele, quem não tem dinheiro, os miseráveis que estavam lá no outro discurso. É o que defendo, e não estou preocupado com votos no futuro. 2013, ele diz: tem que dar meios para quem, lamentavelmente, é ignorante.
e não tem meios de controlar a sua prole, porque nós aqui controlamos a nossa. O pessoal pobre não controla. Então, veja que também aqui já começa a aparecer a polarização, nós e eles. E essa polarização como inimigo, né? Nós contra eles, né? Nós aqui, é interessante porque ele tem 5 filhos, né? E ele diz que controla bem. Nós aqui, né? Sabemos controlar. Quem são nós aqui? Bom, mas eu também, se tiver 50 filhos e tenho dinheiro, tudo bem. Então, a questão não é o controle da natalidade por qualquer outra questão que não seja essa higiene extremamente preconceituosa, né? E aí a gente tem, inclusive, dados a partir do momento em que Bolsonaro assume o governo, de aumento de feminicídio, de mortes com a população negra e da comunidade LGBT, que triplicaram em um ano. Isso tem a ver com esse discurso, né, de higienização. E o outro de 2013, só tem uma utilidade o pobre nesse país, votar. Título de eleitor na mão e diploma de burro no bolso, para votar no governo que está aí. Veja que é 2013, ele está falando do governo do PT, né? Só para isso e mais nada serve, então, essa nefasta política de bolsas de governo. Né? Então, está falando aí do Bolsa Família e criticando, porque, afinal de contas, pobre não serve para nada, e aí agora eu vou me lembrar, né, dialogicamente, daquele outro discurso que ele fez, falando dos quilombolas, só tem o mais, eu não me lembro exatamente, não peguei esse, mas alguma coisa como, só, não servem para nada, né? Então, os negros não servem para nada, né? Não servem nem para procriação e nem para também a gente pode pensar aí como é que a gente vai tensionando e intencionando, né? Esses valores que aparecem no discurso. Então, como é que a valoração vai aparecendo explicitada aí, né? Bom, a eugenia para Pinheiro é um populismo de direita fascista, e é o pesadelo do novo século, é assim que ele coloca, né? A política de Bolsonaro é a de que se possa chegar à melhoria econômica e social com pessoas consideradas geneticamente superiores. Essa ideia da superioridade da raça é que está aí no cerne da eugenia, né? Os arianos. Ao modo da criação, olha que interessante, porque aí nós temos no nosso governo uma mescla, 2, na verdade, elementos fundamentais para pensarmos o que, qual o sustentáculo, ou quais os sustentáculos da sua política. De um lado, a questão eugênica, e para essa higienização, né, do outro lado, o criacionismo, né? A ideia da criação, né, de Deus, e como é que isso vai aparecendo, tá? Então, a política brasileira está fundada nesse governo, nesses 2 pilares, a eugenia científica, ou ao menos de uma certa ciência, né, biologicizante, e o criacionismo religioso e anticientífico. Daí as políticas públicas oscilarem entre a seleção dos melhores, com o extermínio dos demais, como propunha o ex-ministro da Educação, o que eu chamava de Ventrauma, em suas políticas, por exemplo, quando ele afirma numa entrevista à Jovem Pan que, aspas, o Enem não foi feito para diminuir desigualdades, mas para selecionar os melhores, né? E o próprio presidente, ao se referir à pandemia do Covid-19, contra o isolamento social, né? Porque os mais fortes sobrevivem, como ele, né? Eu, com meu histórico de atleta, né? Conforme afirmou no seu pronunciamento em rede nacional, lá no cercadinho dele em Brasília. E a infecção pelo coronavírus não passaria, então, para os mais fortes de uma gripezinha, de um resfriado, né? E essa é uma política de rebanho, né? Você deixa todo mundo na rua e
a contaminação dos assintomáticos e dos sintomáticos vai selecionando essa espécie, né? Eugenia. Né? Só que essa seleção fortuita, ela se acopla a uma outra seleção, o auxílio emergencial que não sai para grande parte da população que de fato necessita, e auxílios milionários para banqueiros, né? O investimento a grandes empresas e o não investimento a pequenas empresas. Essa é uma escolha econômica, social, política, calcada nessa ideia de seleção, que é uma ideia de higienização extremamente preconceituosa, né, de se pensar. E aí, isso cria, né, uma dizimação, principalmente dos pobres, dos negros, dos índios, né, das pessoas da comunidade LGBTQI+, né, essa política eleva o racismo para a esfera da hereditariedade. E essa é a grande questão, né. Tamires, eu não estou vendo, você conseguiu colocar a apresentação? Sim? Oi, professora, tá passando Oi. sim os slides, tá? Fica Tá, tranquila. então eu vou pedir para você colocar para mim, Caio, no slide 7, que é um fotograma, eu não quis colocar o vídeo, porque a gente já está em vídeo, né? Então eu fiz um fotograma do pronunciamento de posse do Alvim para analisar. Tá bom. Tá? Então tá no slide 7. Tá. Tá? Veja que a gente tem toda uma cenografia, uma encenação, ou, como diria Bakhtin, uma arquitetônica que vai desde pronunciamentos verbais até a escolha estética de uma aparição. Então, na posse, por exemplo, do secretário especial de Cultura, o Alvim, isso fica muito claro, e isso, então, se escancara, né? A eugenia, que poderia parecer para alguns fluida, discreta, talvez até questionável, né? A partir desse momento, e desse momento para cá, né? Ela se escancara, né? Vamos lá. Então, quando a gente olha toda essa encenação que está aí, a disposição da bandeira do Brasil, do lado direito do secretário, esquerdo de quem vê, né? Nós estamos de frente para essa imagem. A imagem do Bolsonaro com a faixa presidencial atrás do secretário e acima da sua cabeça, ele na frente, esse ambiente mais sóbrio, né? Com tom de oficialidade, e aí eu não posso esquecer, esse é um fotograma, e essa é a grande questão, né, que não é possível a gente pensar isso apenas, e essa é uma outra conversa que a gente pode ter, o que eu tenho pesquisado sobre verbo e visualidade, não dá para a gente pensar isso sem pensar o tom, né, sem pensar, por exemplo, nos pronunciamentos verbais existe uma entoação prosódica que engata o discurso do Bolsonaro e de todos nós, né, numa cadeia discursiva que revela valorações, né? Então, quando a gente pensa a verbalidade, a vocalidade faz parte do signo. Nesse caso de um vídeo, portanto, de um enunciado audiovisual, né, a gente vai ter a vocalidade, a gente vai ter a visualidade materializada, como eu estou colocando agora, e também a gente vai ter a sonoridade que eu não consigo colocar aí no fotograma, que era o embalo a partir de Wagner, o músico de preferência aí do Hitler, e que se tornou, de alguma forma, símbolo do nazismo, né? Então, essas escolhas, não é à toa que é Wagner, não é à toa que essa disposição está da maneira como está, não é à toa que no verbal há quase que um plágio, né? Uma paráfrase, vou ser mais light, né? De um discurso do Goebbels, né? Então, como é que... Não está aparecendo a imagem, eu acho que para todos nós.
É que a internet da Tamires caiu, então só um minutinho que ela já restabelece os slides, tá bom? Ah, obrigada. Nada. Eu vou descrevendo enquanto isso, só para a gente não perder, não ficar parado esperando, tá bom? Tudo bem? Ótimo. Tá bom. Então tá. Então, quando a gente tem essa configuração, já já vocês vão visualizar, a gente começa a perceber essa semelhança, vai aparecendo material, vai se explicitando cada vez mais de uma maneira gritante, né? Então, no discurso de posse, o secretário Roberto Alvim, plagiou, né? Não dá para falar que é paráfrase. O Goebbels, né? O ministro da propaganda do Hitler. E não à toa a gente teve agora, há pouco tempo, semana passada, já não sei mais, a criação de um novo ministério que é justamente o da comunicação. Né? Desvios que foram depois, né, de verba para a comunicação, né? A questão da comunicação era muito forte, era um sustentáculo, né? No governo do Hitler, né? E isso aparece quando a gente pensa, por exemplo, fake news e o quanto que a questão, né, da informação hoje nesse contexto adaptado a essa nova realidade que a gente está, né? Aparece de uma maneira aparentemente informal, né? Então a importância do WhatsApp, a gente não tem mais os pronunciamentos do presidente numa oficialidade, né? Com chamada específica, a gente até tem isso, mas a rede social acaba sendo o seu lugar. Há aí um deslocamento, né? E esse deslocamento vai aparecer como uma nova configuração, né? Da esfera política associada à esfera midiática. Tá? Então, nesse caso, foi um pronunciamento oficial, né? E ele faz o seu pronunciamento ao som de Wagner, né? Com a imagem do Bolsonaro acima, né? E aí ele diz o seguinte: a arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, ou então não será nada. Essa é a fala do Alvim. O que você está dizendo que ele plagiou? Prova para mim, Lu, pelo texto. Olha lá o diálogo, o embate, né? Nesse caso, um intertexto, né? Porque está colado mesmo. A fala que a Alessi traz do Goebbels é: a arte alemã da próxima década será heróica, será ferrenhamente romântica, no lugar, ele troca aí por envolvimento emocional. Tá? Será objetiva e livre de sentimentalismo. Será nacional, com grande patos e igualmente imperativa. Ou então não será nada. É praticamente o mesmo pronunciamento. Por esse pronunciamento tão colado, tão gritante, tão explicitamente marcado, é que o Alvim cai. Né? Porque não tem como negar essa questão. Veja, no Brasil, um país extremamente forte culturalmente, múltiplo, né? Qual é a música que ele coloca para embalar o seu pronunciamento? Uma música clássica que não é típica dos brasileiros, né? E nem de determinadas camadas sociais, né? Não é o samba, não é nenhuma outra música. E a musicalidade é uma das características identitárias do nosso país, do ponto de vista até estereotipado, né? Música e futebol, né? O Brasil é o país do futebol, é também o país da bossa nova, do samba, né? Mas o que ele coloca é Wagner, né? Então, que será esse heroísmo que está aí? Né? Que será esse, ou não será nada? Né? Então, olha como é que essas semelhanças vão mostrando um projeto, nesse caso, cultural. Que será a cultura do Brasil daqui para frente? Tá? Bom, a fundamentação do eugenismo, né? Tudo bem? Posso continuar? Tá tudo bem?
sim. A fundamentação do eugenismo se dá pelo populismo ultranacionalista de direita fascista. E aí, quando a gente pensa nos símbolos, né, de toda a campanha eleitoral, mas também agora, tudo que é oficial, a gente vê o verde e amarelo muito forte, como marca, a bandeira nacional, a camisa da CBF, né, como símbolos desse, que vão trazer, materializar esse ultranacionalismo. Eu sou brasileiro. O próprio slogan, né, Brasil acima de tudo, que também tem a ver com o slogan alemão, Alemanha acima de tudo, né? Então, essa ideia, e aí, nesse caso, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, eugenia e criacionismo, né? Essa relação que sustenta aí e que manipula, né? E aí manipula no sentido de incutir, imputar, né? Um sentimento ideologicamente, e aí quando a gente está falando disso, é o que o Bakhtin vai chamar de a axiologia emotivo-volitiva, né? Então, um sentimento de nação. Se eu não sou, não penso dessa maneira e não defendo, eu estou contra, né? Então, aquilo que a gente ouve de muitas pessoas, não torça contra o Brasil, né? Então, que Brasil? Que Brasil é esse? O Brasil verde e amarelo, ultranacional, higienista, né? Claro que a gente vai ter aí todas as contradições, a bandeira norte-americana junto com a brasileira, né? Enfim, eu não vou aqui tratar disso, vamos focar na questão da eugenia, né? Esse ultranacionalismo, ele se pauta na eugenia como higienização, o embranquecimento da população como pretexto, né, de desenvolvimento, que se fia na manutenção da hierarquização e da abissal desigualdade, né, para a conservação, para a manutenção da dominação política, econômica e social. Então, vamos criar uma carteira verde-amarela, por exemplo. Que tem nessa carteira? Não tem direitos dos trabalhadores. Então, você empobrece de tal forma que ter um trabalho já é muito. Então, aqueles que não quiserem, e aí a justificativa é assim, ou você tem isso, mas você pode não querer. Só que se você não quiser, você não vai ter trabalho. Então, esse ou, essa ameaça velada, essa ideia da hipótese, né, que vai se concretizando em outras esferas e que vai entrando nas nossas vidas cotidianamente pelo grupo da família no WhatsApp, né, e pelas igrejas, né, a questão da religiosidade, isso é muito difícil de apagar. Porque não é mais, como eu estava dizendo, um pronunciamento oficial, como esse do Alvin, mas sim algo que é cotidiano, familiar, intimista, né? E íntimo, né? Então, nesse sentido, é que essa política ideológica vai se cravando, né, nas nossas vidas. E, claro, não é de hoje, não é só o Bolsonaro que faz isso, né, mas essa é uma questão histórica no Brasil. Né? O Brasil foi pautado pela eugenia desde 1918. A gente tem uma associação de eugenistas no estado de São Paulo, e que depois teve a sua nacionalização, né? E todo o integralismo dos anos 30, o governo Vargas, né? Vargas, golpe militar, né? Que se pautavam, né, nesse eugenismo, extremamente forte. Nós não temos grandes registros, mas nós tínhamos a política de esterilização no Brasil nos anos 60. Aliás, nos anos 30 já, né? E a gente tem esse preconceito, por exemplo, com imigrantes africanos, os europeus podem, né? Com os latino-americanos, nossos vizinhos, com os nordestinos, né? Isso tudo vai marcando essa eugenia, né? Então, lá no discurso do Bolsonaro, tem um determinado momento em que ele diz
como é que é? Dos Paraíbas, do Nordeste, do Maranhão é o pior. Alguma coisa assim. Então, a gente vai vendo pelo termo utilizado pelos Paraíbas do Nordeste, né? Como assim? Né? E aí a gente vai percebendo isso que, para alguns, é mimimi. Que para alguns não é nada, é uma brincadeira. Nem pode mais fazer piada politicamente incorreta? Não, não pode. E não pode, não é por mimimi, não pode porque isso tem uma história, e isso tem uma carga ideológica e social de discriminação, né? Que leva a desigualdades, que leva a preconceitos que discriminam pessoas, que matam pessoas, né? Por exemplo, eu vou lá para o slide 12, se vocês conseguirem colocar, e vou lembrar da live que o Bolsonaro fez no seu Twitter, não lembro que dia da semana que ele faz uma live, e ele começou antes de começar a falar de qualquer coisa, tomar um copo de leite. Isso ficou famoso também, vocês devem ter visto algo desse tipo, porque foi muito falado, né? O que tem a ver esse copo de leite? Eugenia, total, né? Eu coloquei no slide 2 a live dele e coloquei do lado uma imagem de festa de extremistas estadunidenses, neonazistas, que começam a celebrar suas reuniões tomando leite. É uma prática que já vem lá nos Estados Unidos, acho que desde 2017, se eu não estiver enganada, com registros marcados, mas é uma prática que vem até de antes disso, né? E que significa, o que significa isso, né? Para que essa tomada desse leite? Significa que há estudos que dizem que brancos têm uma tolerância à lactose muito maior que negros. E que, então, você tomar bastante leite significa que você é superior, né? E aí você tem... Depois, se vocês entrarem na internet, derem um Google, vocês vão ver muita coisa relacionada a isso. Pessoas falando sobre isso. Tem um post de uma moça neonazista, né, com o símbolo da suástica, com muitos litros de leite em volta dela toda, e ela dizendo que se é para pensar a questão de uma boa nação, com pessoas que façam a sociedade crescer econômica e socialmente, a gente tem que começar pela tolerância pelo leite. Então, essa tolerância pelo leite é, na verdade, um traço que, teoricamente, que é biológico, que é teoricamente genético, de uma raça específica. Então, veja, ele cumprimenta as pessoas numa live com um copo de leite, parece inocente, né? Não é água, não é café, que geralmente se usa em reuniões, água ele sempre tem, mas por que, de repente, do nada, sei lá, de 2 semanas para cá, ele aparece com o copo de leite, né? Ele diz que ele foi perguntado sobre isso e ele alega que foi uma brincadeira de uma bancada ruralista que trabalha com laticínios, né? E que fez um desafio para ele, né? Eu duvido que você faça sua live tomando leite. E aí ele estava só cumprindo com isso. Quando, na verdade, né, esse pretexto que não cola, tem um cumprimento que bate com um outro evento, que foi aquela manifestação dos 300 que não eram nem 30, à noite, todos vestidos, mascarados, como numa clara referência, num claro diálogo, né, com a Ku Klux Klan, né, com tochas na mão, indo até o STF, né? Então, vejam como é que essas coisas não são casuais, né? Na língua, na linguagem,
né, no discurso, a gente sabe que essas coisas não são casuais. E como que isso está numa prática social que, nesse caso, do exemplo que eu estou dando hoje, é uma prática política e que, de alguma forma, tem pautado a nossa sociedade hoje, porque essas pessoas estão no governo com essa política, tá? É interessante a gente pensar em como é que, então, a eugenia se transforma num darwinismo social, numa eugenia social, né, de alguma forma. Pensando, por exemplo, a esterilização como higienização, pensando a não... como é que eu vou dizer? O não parentesco, né, com a ideia hereditária, por exemplo, do representante da Fundação Palmares, né? Ele diz, eu sou negro, mas eu não tenho nada a ver com a África. Como assim? Né? E aí, para terminar, para a gente poder conversar, né? Estou falando faz quase uma hora, no slide 13, eu coloquei o selo não racista, né, feito pelo Sérgio Camargo, né, da Fundação Palmares. Vocês vão ver que tem 2 selos aí, um com fundo branco e um com fundo preto. É porque eu coloquei a resposta, né, eu coloquei a resposta dos movimentos antirracistas, né, que fizeram um antisselo, na verdade. Né? Então, a gente vai ter o oficial, que é o primeiro que está aí, com fundo branco, escrito, Palmares assegura, não é racista. E quando ele está falando isso, para que ele fez esse selo e por que ele foi criticado? Né? Só para a gente pensar que o enunciado, ele é situado, ele está dentro de um contexto, né? Porque para defender aqueles que possam ser acusados de racistas. Então, se eu faço uma menção qualquer, neguinha, vem cá, né? Extremamente preconceituoso, né? Sei lá, tô na padaria, né? E chamo a atendente, neguinha, vem cá, né? E ela me processa por ser racista, né? Esse selo diria, não, isso não é racismo, é um jeito qualquer de lidar com o outro. Não tem nada a ver, isso é mimimi, né? E é isso que eles estão combatendo com o segundo selo, né? O segundo selo, que tem o fundo preto e não o fundo branco, e essas cores não são à toa, não é só porque elas são opostas, mas são também, né? A ideia aí, né? Palmares garante tem o X em cima do não é racista, né? Então, é um posicionamento axiológico acerca dessas questões. Para finalizar, eu quero só lembrar, deixa eu só pegar aqui um trechinho que não está aí no slide, né? Porque eu estou escrevendo um texto com a Ana Carolina sobre isso, que é minha orientanda de doutorado, e a gente está terminando esse texto, né? Em que a gente vai pensar como isso acontece em Bolsonaro. Então, eu vou ler um trechinho desse texto que ainda não está pronto para vocês, tá? Antes mesmo da sua chegada ao poder, como presidente da República, Jair Bolsonaro era conhecido na sua vida pública política por seus posicionamentos e declarações preconceituosos e intolerantes, marcado por valores racistas, LGBTQI-fóbicos, machistas e xenofóbicos, bem como por sua postura ideológica autoritária. E alguns desses exemplos podem ser dados, por exemplo, pela entrevista dele ao Roda Viva, em que ele diz que o Coronel Brilhante Ustra é o seu herói e o seu livro de cabeceira, porque a tortura tem que ser implementada. Para essas pessoas, para essas comunidades, né? A sua plataforma política e de mobilização de eleitores foi e ainda é caracterizada pelo nacionalismo, pelas cores, como eu tinha dito, da bandeira brasileira, que se torna um signo expressivo, né, do seu governo. Eu tenho um outro orientando que trabalha com isso, que é o Fábio, de iniciação científica. Depois, se vocês quiserem, eu posso dar algumas referências de textos que a gente escreveu sobre, tá?
a instrumentalização e o apelo aos adeptos das religiões de matriz judaico-cristã, né? Então, representada pela parcela neopentecostal evangélica, materializada pelo slogan Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, né? E com um projeto político pautado nos valores conservadores e tradicionais, a defesa da família, a ideia do cidadão de bem, né? O combate à criminalidade com a defesa do armamento à população e a corrupção forte, né, como uma forte oposição e rejeição à esquerda, né. Outra coisa, né, com outro pronunciamento que ele fez quando foi ao Acre, nós vamos dizimar, a palavra foi essa, toda a petralhada, né, vamos varrer toda a petralhada daqui, olha como isso vamos limpar, né, dizimar, sumir, matar, é uma política de destruição, é uma necropolítica, né. Me perdi aqui. E aí, a questão do estupro da Maria do Rosário, né? Veja que o estupro, que é um crime hediondo no Brasil, se transformou, na fala do Bolsonaro, para Maria do Rosário, um merecimento. Não te estupro porque você não merece. Olha isso. Qual é a concepção de mulher que esse sujeito tem? Né? E de estupro. O estupro é quase que um privilégio, porque ela não merece. Mulher não é merecedora de ser estuprada? Como assim? Né? Então, veja como é que essas coisas vão aparecendo nesse discurso. Tá? Bolsonaro defende que os seus opositores é que sejam banidos do país, a partir de uma faxina. Ele diz, perderam ontem, perderam em 2016 e vão perder a semana que vem, de novo. Só que a faxina será muito mais ampla. Essa turma, se quiser ficar aqui, vai ter que se colocar sob a lei de todos nós. Quem são esse nós é que a gente tem que pensar. Quem é essa maioria? Ou vão para fora, ou vão para a cadeia. Esses marginais vermelhos serão banidos da nossa pátria. Essa foi uma fala que eu tirei da Isto É, de 2018. A fala realizada na ocasião do período eleitoral, também dirigida aos seus apoiadores, faz referência aos opositores, né, a marginalia vermelha, né, especialmente ao Partido dos Trabalhadores, porque naquele momento era Haddad que era o seu adversário. Né, e revela novamente uma relação de separação nós-eles, né? A esquerda de um lado, né, como essa turma, marginais vermelhos, né, e o vermelho se contrapondo ao verde e amarelo, como não nacionalista, no discurso dele, né, vai aparecendo em oposição ao nós, brasileiros, verde e amarelo, cidadãos de bem. Ainda, né, sobre sentidos de uma limpeza ou de uma faxina, né, no encontro de Rio Branco é que ele fala, né, vou botar esses picaretas para correr do Acre, né, já que gostam tanto da Venezuela, que essa turma tem que ir para lá, tá na Carta Capital de 2018, né, e entre outros, né, a ideia da criminalidade vai aparecendo em termos como ladrões, usurpadores, né, o lá, em referência à Venezuela, que se inscreve na esteira ao K, né, Brasil e nós, né, e toda a questão do extermínio por fuzilar, né, a criminalização vai aparecendo, então, como uma faxina, né, a criminalização da esquerda, dos pobres, das mulheres, dos índios, da comunidade LGBTQI, entre outros. Né? Uma faxina que tem um tom social, né? O tom de defesa da pátria, né? E essa defesa violenta pelo armamento, né? Pelo ódio, de alguma forma. Né? Bolsonaro, em seus pronunciamentos e declarações, tem uma prática política marcada pelo ideário, então, eugenista de controle social, racial e genético, calcado na crença de uma superioridade sua e dos grupos com os quais compartilham esses valores. Em meio a essa crise que a gente está vivendo, né, da saúde brasileira, que é uma pandemia mundial,
o presidente utilizou os termos gripezinha e resfriadinho, né, para menosprezar a Covid-19 e ressaltar que não seria acometido pela doença pelo seu histórico de atleta, porque ele é superior, né? Então, um ser superior não vai morrer, isso vai passar e eu nem vou sentir, né? No mesmo pronunciamento acerca da gripezinha, né, da pandemia, o Bolsonaro enfatizou que o grupo de risco se restringia aos sujeitos idosos com idade acima de 60 anos e que 70% da população não iria ser contagiada porque brasileiro vai para o esgoto, né, e não pega nada, a não ser os idosos, que esses iriam morrer de qualquer jeito mesmo. Olha só, né? A noção, inclusive. Tem até alguns estudos já fazendo a relação entre o número de mortes por Covid em idosos e a questão da aposentadoria, né? Então, como isso fica nos cofres públicos, uma questão econômica, e ele também coloca a saúde ou a economia como dois inimigos, sempre a relação eu-outro, como uma relação eu-ele, como uma relação eu e aquele que é diferente de mim e que tem que ser combatido, né? Quando, meses depois, ao defender e indicar, né, sem ser médico, o uso da hidroxicloroquina como remédio que proporcionaria a cura do coronavírus, ele ainda se posiciona contra o isolamento social e a favor do contágio de rebanho. Ele mesmo utiliza esse termo. Preocupado, junto com o ministro da Economia, Paulo Guedes, com o CNPJ das empresas, metaforizados em visita ao STF, na fala de Guedes, como em estado grave, na UTI. Então, os CPFs, as empresas é que estão em estado grave. Né? E, então, precisam voltar a trabalhar em detrimento, de novo, eles, né? Em detrimento dos CPFs das pessoas físicas, né? Em detrimento das vidas das pessoas, né? Com uma curva crescente de contágio e mortes no país, e ao ser indagado a respeito por uma jornalista, ele ainda diz, e daí? O que você quer que eu faça? Eu sou Messias, mas eu não faço milagre. O que revela um profundo desrespeito e menosprezo pela vida, né? É possível a gente dizer, então, que essa eugenia que ressoa no discurso bolsonarista como uma prática política, social e econômica é, de alguma forma, fascista? É uma indagação para uma outra fala, né? O Castro vai dizer assim para a gente, Mussolini deixou uma receita, e nessa receita ele diz assim, o fascista é um nacionalista, ele acredita numa conspiração global contra os valores e as riquezas do seu país, né? A OMS é comunista, a mídia internacional é comunista, né? Por isso, e por confiar no mercado, que é internacionalista, apoia uma pesada intervenção do Estado na economia. Combate ferozmente os políticos e juristas, para eles um bando de corruptos, exceto os que servem ao seu líder. Este, sempre um político ou um militar carismático, com um discurso patriota, messiânico, moralista e escorado em valores imprecisos como Deus e família. Os que não seguem essas linhas são todos comunistas. O fascista pratica o culto da ação e da agressão e prega o armamento do povo contra uma hipotética ditadura, quando, na verdade, visa tomar o poder acima da lei e até do próprio exército. É a própria ditadura. Essa é uma das maneiras políticas de configuração desses novos tempos, dessa nova, talvez, eugenia ou desse neofascismo bolsonarista que a gente está vivendo. É um pouco a partir dessa claro que não é assim, colocado, né, de uma maneira transposta automaticamente, né, mas como é que essas correlações vão aparecendo quando a gente pensa, claro, que momentos históricos e peculiaridades sociais
distintas, né, no Brasil, mas aparecem nesse discurso que precisa ser mais estudado, e aqui é só um pontapé inicial para a gente começar a falar sobre isso, que para mim é tão fundamental exatamente porque fala da nossa vida, né? E eu acho que essa é uma das funções da pesquisa e do analista de discurso. Acho que a gente podia abrir para conversar. Professora, muito obrigado pela sua fala. Eu acho que nós podemos abrir a sessão de questões, né? Tá bem. Já chegou algumas questões aqui para você. A primeira é assim: como pode se pensar a polarização social neste discurso da eugenia bolsonarista como política de rebanho pandêmico? Essa é a pergunta. Uhum. Quando eu cito, por exemplo, a questão do auxílio emergencial e das empresas, né? Quando você tem, por exemplo, uma liberação de verba, né, para grandes empresas, e o descaso com pequenas empresas, né, microempresas, com os informais, né, você tem aí uma higienização, uma escolha, é uma escolha, né, que se faz. Essa escolha que é discursiva e que também é uma prática social, nesse caso econômica, né, ela vai aparecer como um jeito de você colocar todos, empurrar, né, de alguma forma, para a rua. As pessoas precisam de dinheiro para sobreviver. Não dá para eu ficar com a minha portinha fechada, em isolamento e cuidando da minha saúde, né, quando eu não tenho o que comer e quando eu não tenho auxílio governamental numa política que possa me garantir um cuidado para a saúde. E aí eu sou obrigada a ir para fora. E aí, quando eu tenho nas comunidades, e isso acontece no Rio de Janeiro, isso está muito forte, né? As milícias obrigando, né, as pessoas a ficarem com os seus comércios abertos, né? A gente tem aí uma política de rebanho, para mim é clara, né? Então você impõe que as pessoas, é um jeito de você empurrar essas pessoas para a rua pelo econômico, né? E aí, claro, todos na rua expostos à Covid, à pandemia, né? Você tem aí uma política de rebanho que vai fazer com que sobreviva aqueles que são, aspas, mais fortes, de acordo com a eugenia. Não sei se deu para entender, se eu respondi. Tá. Uma outra pergunta a eugenia bolsonarista é uma estratégia de inserção de vozes dos fundamentos que embasam esse discurso, como o fascismo, o nazismo? Para mim, sim. Quando a gente tem, inclusive nos pronunciamentos, né, essa colagem, a paráfrase, termos, elementos, a cenografia, né, toda a arquitetônica que remete a, né, que traz, que ressoa, né, dialogicamente, eu tenho, assim, essas vozes colocadas num lugar de ascensão. Essas vozes sociais aparecem, não que elas não existissem, mas elas se sentem autorizadas a aparecer, né? E é isso que a gente está vivendo. Claro que o embate de vozes contrárias e contraditórias, as posturas diferentes, elas são riquíssimas e elas não têm como deixar de existir, né? E nem é isso que a gente quer. A questão é quando algumas vozes específicas ascendem, elas no poder, né, acabam tendo uma política, uma prática social que diminui, apaga, extermina, né, outras vozes. Então, nessa hierarquia e nesse jogo que o Bakhtin vai falar, por exemplo, da relação, né, alguns não gostam porque em alguns momentos o Bakhtin vai dizer a dialogia não é dialética, em outros momentos ele vai falar sobre a dialética, né? Para mim, ela é dialética dialógica, isso também dá uma outra fala, né? Mas ele pensa a questão da infra e da superestrutura, né? E eu acho que é aí que a gente pensa esse embate, na hierarquia de vozes sociais que não estão niveladas.
a arena está posta, mas no convívio social dessa arena, o poder, o alcance dessas vozes e como elas se manifestam é diferente, né? A luta é desigual mesmo, né? Por esse sistema estar construído, estruturado de maneira hierárquica. Então, quando essas vozes assumem elementos da superestrutura, se apropriam de determinadas questões que parecem ou até tentam ser aparentemente democráticas, livres, etc., mas que têm uma prática, aí a contradição, né, extremamente autoritária e ditatorial. Ah, é só a direita que faz isso? Não. É só Bolsonaro? Não. Mas eu estou falando aqui, hoje, do Bolsonaro, não da pessoa do Bolsonaro, mas da política governamental que a gente está vivendo agora. Tá. Só para lembrar, galera, pode enviar perguntas, questões, provocações pelo Facebook ou pelo Meet, tá bom? Uma próxima questão aqui como as ideias trabalhadas por Bakhtin, como dialogismo, responsividade, filosofia do ato, gênero e etc., podem nos servir para a análise do discurso eugenista e suas ressonâncias. Uhum. O tempo todo, quando eu fui dando os exemplos, eu estava tentando, eu não quis ficar aqui falando da teoria, porque eu acho que esse é um espaço muito mais de discussão e de se pensar praticamente do que... mas acho que é muito bacana a gente, então, falar disso, né? Quando o tempo todo eu fiquei mostrando alguns pronunciamentos e dizendo, por exemplo, como determinados termos são importantes, eu estava falando de signo ideológico. Né? Eu estava dizendo como é que se imputa a valoração materialmente no signo, e aí não só no signo verbal, né? Por isso eu trouxe outros signos também, tá? A dialogia, ela vai aparecer exatamente como eco, ressonância e reverberação. Esses termos são termos teóricos, bakhtinianos, tá? Eco, ressonância e reverberação aparecem como essas vozes sociais que vão se materializando pelos termos, pela entoação, né? Então, a dialogia vai aparecendo porque esse enunciado é um elo na cadeia, e essa eugenia que aparece, ela aparece nesse discurso em diálogo com o nazifascismo alemão e italiano, né? Então, essas vozes é que vão aparecer aqui, dialogicamente, ressoando, né, nesse discurso que eu trouxe como exemplo, e tem tantos outros, tá? É importante a gente pensar que é possível usar, então, a teoria bakhtiniana para se pensar essas questões? Do meu ponto de vista, sim, é o que eu estou tentando fazer aqui, né? Essa ideia, inclusive, de se pensar como é que a gente vai tendo a configuração discursiva como uma configuração dialógica e, portanto, interacional, portanto, relacional, né, que relaciona uma coisa a outra, né, que vai pegando esses fios, né, que compõem essa arena discursiva, é que a gente vai montando esse, aspas, quebra-cabeça, acho que a metáfora não é boa, mas é para pensar que essa concepção nos fornece exatamente o embate de vozes sociais, né? E quando eu comecei falando, por exemplo, da responsividade, né, a resposta, né, a isso a gente tem o tempo todo isso acontecendo. Eu poderia pegar, por exemplo, uma medida feita pelo Bolsonaro e desfeita em seguida, né, em resposta a manifestações de associações, de manifestações da opinião pública que pressionam e, opa, então vou tirar isso de espaço, né? Então, olha só como é que no discurso verbal ou não verbal, né, a gente vai tendo a materialização dessa prática, que é uma prática tensa mesmo, uma prática de embate de valores sociais. Faço isso, opa, isso não está muito bom, porque eu não posso perder a minha base de aliados, volta,
né? Então, essa contradição vai aparecendo na prática diária, né? E é isso que eu estou entendendo como esse dialogismo, né? Bakhtiniano. Que, para Bakhtin, quando ele fala em ética, ele não está falando da ética como algo moralista, lá no Para uma Filosofia do Ato, né? É a ética discursiva. Então, por exemplo, quando eu penso num traficante, né, e na lógica do tráfico, uma delação é antiética, né? O X9 morre se ele faz delação. Mas na política a gente tem até delação premiada, né? Então, como a gente pensa essa mesma delação em contextos diferentes, elas são signos que têm valorações distintas, éticas diferentes a partir de grupos sociais diferentes, né? Na boca de sujeitos distintos, né? E aí, então, qual é a ética? A ética para essa política bolsonarista que é higienizadora, né? Que pensa essa limpeza social, a ética é eugenista. Para mim, isso não é, para mim isso é antiético, mas eu não estou aqui falando do meu valor, eu estou falando como é nesse discurso. Entende a diferença? Né? Então, como é que nesse discurso essa ética se constitui? Né? Da mesma forma que a gente vai pensar, e aí é possível a gente pensar, e seria uma outra seleção, um outro critério para pesquisa, metodologicamente falando, eu quero fazer uma pesquisa, ou eu quero escrever um texto, ou eu quero refletir sobre, né? O gênero pronunciamento, né? Ou o gênero meme, enfim, eu posso pegar um determinado gênero para pensar tematicamente, né? Então, como é que a voz da eugenia vai aparecer configurada num determinado gênero a partir de uma composição formal e estilística. Gênero bakhtiniano. Tá? Então, como é que num determinado enunciado de gênero específico eu tenho esse valor, essa voz aparecendo de maneiras diferentes? A eugenia vai aparecer de maneiras diferentes no pronunciamento e no falado, né, oral e escrito, né? Estamos falando de enunciados de materialidades distintas, né? E não significa que essas vozes não vão aparecer. Agora, como elas vão aparecer? Aí eu tenho que pensar nessa construção, né? É por isso que o Bakhtin vai falar tanto que os estudos a sua proposta parte da linguística para a translinguística, ou a metalinguística, como eles dizem. Então, como é que a gente vai pensar isso? Não dá para ficar no discurso, pensando o discurso como algo abstrato. Em russo, inclusive, o termo, eu não sei russo, então não vou falar, tá? Mas o termo enunciado e enunciação é o mesmo, né? Exatamente porque discurso não é abstrato, ele está calcado no solo social. E é por isso que Voloshina, por exemplo, vai falar tanto no Marxismo e Filosofia da Linguagem, quanto no Discurso na Vida e Discurso na Arte, quanto Medvedev no Método Formal, e ainda Bakhtin no Problemas da Poética de Dostoiévski, entre outros textos. Eles vão falar da relação, por exemplo, do romance, da arte, da música, né? Voloshina tem textos falando sobre Beethoven, Solertinsky, sobre Mozart. Então, como é que na linguagem da arte estética a gente vai ter reflexo e refração da vida? Porque o discurso é social. E é por isso que fazer um estudo, uma reflexão sobre um pronunciamento, sobre o discurso político do presidente, é tão importante quanto fazer uma reflexão sobre uma canção feita em resposta a dado pronunciamento político, porque os dois estão no solo social. A questão genericamente, eles se constituem, eles se configuram arquitetonicamente de maneira diferente, por serem gêneros distintos, feitos por sujeitos diferentes, em contextos diferentes, e aí a gente tem que pensar exatamente essa relação
tema, forma e estilo nas esferas de atividade em movimento nesse jogo é o outro. Não é o gênero estanque, né? Não é o gênero pelo gênero em si, como receita de bolo, mas é o gênero na prática social. É isso que eu estou tentando fazer aqui, não sei se ficou claro na fala. Então, é legal que vocês coloquem para eu ir também medindo se eu estou sendo clara, né? E se vocês concordam ou não também. Não sei se eu respondi. Professora, tem uma pessoa no chat que quer fazer uma questão no microfone, tá? Tudo bem. Paulo? Boa tarde, Luciane. Boa tarde, tudo bem, Paulo? Tudo bem? Foi muito boa a sua fala. E eu queria perguntar, e eu me permiti entrar, porque eu não consigo escrever direito, está no teclado, mas o que me incomoda nisso tudo é a coisa assim, muito claro para mim que esse governo é execrável, enfim, uma série de coisas. O que me incomoda é, por exemplo, existe algum estudo já nas letras, né, versando sobre o porquê que isso não é entendido pelos bolsonaristas, por exemplo. Isso está muito claro para mim, né? Agora, a gente fica olhando as revistas, as reações das pessoas, os 300 que são 30, né? Enfim, o que acontece com esse povo? Existe alguma coisa na letras, alguma pesquisa? O que impede essas pessoas de terem essa visão mais aberta, mais, sabe, mais eugênica, vamos dizer assim, que a gente tem aqui, entendeu? Então, eu não sei te dizer exatamente o que é, mas eu acho que a gente tem pistas, né, para falar sobre isso. Uma das questões que tem sido falada em diversas áreas é a questão dos logaritmos, né? Então, como é que isso, de alguma forma, vai, aspas, moldando a mentalidade, né? Pela prática mesmo, aquilo que aparece, então o que eu curto, o Google, por exemplo, né? Se eu colocar no Google hoje política e uma pessoa, um bolsonarista colocar política, as notícias que vão aparecer para mim, as notícias que vão aparecer para ele, talvez sejam muito diferentes a partir daquilo que nós lemos, né? Pelos algoritmos. Então, da mesma forma como a gente procura para comprar, né, um sapato, e a gente depois começa a navegar nas redes, e aí começa a aparecer propaganda de sapato para a gente o tempo inteiro, né, da mesma maneira, os algoritmos acabam fazendo isso com notícias, com outros assuntos, né, com outras questões temáticas que vão, com valores, né, que vão, de alguma forma, fazendo isso. Tem um documentário que eu gostei muito, que está na Netflix, que chama Privacidade Hackeada, que eu recomendo a todos, né, que é um documentário em que eles vão fazer uma análise do Brexit, né, e pensando a campanha do Trump, como é que eles faziam uma varredura e percebiam que em determinado estado existiam pessoas que estavam apáticas à política. Eles não atacavam aquele grupo que era contra os valores pregados pelo Trump. Eles atacavam aqueles que eram apáticos, porque esses que são apáticos eu consigo mais facilmente trazer para o meu lado. Como? Fazendo um bombardeio. E daí a importância dos robôs, da viralização, né? E por que a gente tem falado tanto em fake news? Tem várias pesquisas nas letras pensando sobre isso. Aqueles que trabalham com tecnologia, no discurso tem algumas pesquisas sobre isso, né? Então, iniciais, eu não conheço nada extremamente forte, porque a gente está pensando nessas questões agora, né? Mas eu acho que também tem uma outra questão que merece que a gente fale, né? Que não é só isso, porque a gente não é robô, né? Que é também a identificação com essa valoração, né? Por quê? Por que eu não acredito que o PT colocou uma madeira de piroca nas escolas?
Não é só porque eu sou professora e vivo nas escolas e sei que isso é mentira. Porque é tão ridículo, né, que chega a ser, seria cômico se não fosse trágico. Como é que alguém acredita nisso? Né? Para mim, alguém acredita nisso por uma série de questões, seja pela ignorância, seja pela manipulação de várias maneiras, seja por acreditar em determinados discursos de autoridade. Então, por exemplo, eu conheço pessoas que chegaram a ligar para secretários da educação para perguntar: é verdade que tem madeira de piroca na escola? E aí a secretária diz: não tem, mas o PT quer colocar. Então, quando essa pessoa é consultada como um discurso de autoridade, nega porque é mentira, mas coloca um adversativo, mas, né, e coloca um responsável, o PT, nesse caso, né, quer colocar, tá dizendo para essa pessoa: o Bolsonaro tá certo, de um outro jeito. Entende? Então, isso aconteceu nas igrejas, né? A palavra do pastor e do padre como a palavra de Deus. Quem sou eu para falar contra Deus? Então, esse discurso de autoridade forte. Vou acreditar num cientista num momento totalmente contra a ciência que a gente está vivendo? Imagina. Vou acreditar em Deus, vou acreditar o pastor é que está dizendo a verdade. E é por isso também que eu estava falando sobre o WhatsApp. Porque quando a família está dizendo alguma coisa, isso também tem um discurso importante. Não, minha família não vai divulgar fake news. Imagina, é verdade isso que está acontecendo. Isso, fulano que disse. Né? Então, tem essa questão, que eu acho que é do discurso de autoridade, que entra como discurso indireto, por várias vias, né? E também, como eu estava dizendo, a identificação. Né? Me lembro muito, na época da campanha, por exemplo, de gente dizendo assim: vai acabar mesmo esse mimimi, agora vai acabar essa Bolsa Família, que esse povo não quer mesmo é trabalhar, né? Então, a ideia de, não, ele cresceu porque mereceu. Então, a meritocracia tem um pouco a ver com essa ideia da eugenia social, né? Ele mereceu, peraí, a cota. Não, eu, se fosse negra, não ia querer cota, porque isso significa que eu sou burra. Não é essa a questão. Né? Então, como é que esses argumentos vão aparecendo? E eles são sociais, porque eles são valorativos, eles são ideológicos. Né? Então, para mim, e eu concordo com o Gessé de Souza, quando ele escreve no livro dele, esqueci agora o título, O Atraso da Elite. Né? Quando ele escreve no Atraso da Elite sobre as leis da PEC das empregadas domésticas, como o último fio, né? É esse, não é? Acho que é. Como... Oi? A elite do atraso. A elite do atraso, isso mesmo. Então, quando ele coloca aqui... assegurar direito a essa classe trabalhadora das domésticas mexeu muito com a classe média que tinha nas domésticas um vestígio de escravocratas. Ela é quase da família, ela trabalha aqui em casa há muitos anos, eu trato ela como, ela sabe mais do que tem aqui do que eu. Eu me lembro de ouvir uma vez uma amiga dizendo assim, ela era empregada e ela disse assim: se eu sou quase da família, engraçado, quando morrer eu não vou estar no testamento. Né? Então, como é que isso vai aparecendo? Por que hoje tem muita família muito brava porque a gente não está dando aula presencial? Não só na universidade, na educação básica. Interessante, porque para mim o que ficaria olha como é que os professores são importantes, olha qual é a importância da aula. Não só pela questão do conteudista, né? Da aprendizagem conteudística, que para mim não é isso, né? Mas por aquilo que eu acredito muito bravas, porque as professoras, e aí no feminino, não são só professoras, mas as professoras, onde já se viu, dão muita lição para esse menino. Agora eu tenho que fazer tudo que eu estou dentro de casa e eu vou ter que ainda ficar estudando junto com ele. Tem que voltar logo, eu não aguento isso. Porque, de alguma forma,
a educação, e principalmente no ensino fundamental, né, infantil e fundamental, mas em todos os níveis, passou a ser uma grande creche para muita gente no senso comum. E as professoras, por isso eu estou marcando o gênero, tá? Acabaram sendo consideradas, para o senso comum, também as novas criadas. A aia, aquela que toma conta do meu filho, porque eu não dou conta dele. Não é uma questão de formação, essas pessoas não estão preocupadas com a formação dos seus filhos. Entende? Então, há também, para mim, uma identificação com esses valores. Não é só a questão da robotização e da manipulação a partir daí, mas também uma identificação com esses valores eugenistas, né? Que nem sempre a gente tem consciência, e que acho que a grande questão é essa, né? A gente tomar consciência, né? Pela nossa prática, né, do quanto nós também somos preconceituosos, discriminadores, né, xenófobos, enfim. O quanto que mesmo quando a gente fala, sei lá, sou feminista e vejo uma mulher fazendo uma bobagem no trânsito, de tinha que ser mulher, nada mais machista que isso, né? São exemplos bobos que eu estou dando, mas é só para ilustrar o quanto que o discurso que é aquele fio quase que translúcido, né, que vai constituindo, o Bakhtin vai chamar, o Voloshinov especificamente, vai constituindo a consciência. Por que ele vai falar que constitui a consciência? Porque entra em nós, né, por um material, por uma matéria, né, linguística, por uma matéria de linguagem, né, seja imagem, som, não importa. Não sei se eu respondi. Não é uma resposta definitiva, eu não tenho essa resposta definitiva, né? Eu estou aqui divagando, pensando com vocês, né? O que eu acho que são algumas pistas para a gente tentar compreender isso, esse movimento, esse processo. Professora, tem uma outra questão aqui. O discurso do Olavo de Carvalho, acredito que foi ele quem fez o comentário, sobre o presidente se defender por meio de gritos, ser um ato de defesa coerente e que isso tornaria ele inocente. A senhora acha que isso também seja uma ferramenta que ele e seus defensores usem para guiar a população a sempre acreditar na sua versão? Sim, eu acho que o olavismo está aí na base do bolsonarismo, né? E acho que toda a estética, o grito é uma dessas marcas que caracterizam esse discurso. Mas o desleixo também, né? O chinelo, a camiseta de futebol, tá meio amarrotado, que vai dando a impressão de, eu sou como todo mundo, né? Eu não sou acima de ninguém, mas aí eu digo que eu tô acima de todos, né? Então, essas contradições, isso vai fazendo parte de uma estética, eu estou chamando aqui de estética, né? Que tem a ver, sim, com esse alcance de um determinado público, né? Que se identifica com isso e que também utiliza esse mesmo discurso com essas mesmas características do grito, né? Do impor o dedo, né? Do dedo em riste, do xingamento, né, o uso abusivo de palavrões e de vocabulário de baixo calão, como uma arquitetônica discursiva mesmo, né, como uma configuração de grupo. Acho que sim. Não é simples como eu falei, tá? Professora, você quer continuar respondendo? Já está cansada? Como é que está aí? Como vocês quiserem, eu tô de boa. Eu tentei falar um pouco menos, porque eu acho que é legal o bate-papo, mas vocês que controlam, tá? Eu tô deixando o tempo com vocês. Tá. Não sei se tem mais pergunta ou não, se vocês querem comentar alguma coisa. Tem uma questão aqui, deixa eu só encontrar ela de novo. Aqui.
Como os recursos do ambiente digital permitem uma ampliação de análise contextual da eugenia bolsonarista como política de rebanho pandêmica? Repete para mim, como o quê? Eu não ouvi. Como os recursos do ambiente digital permitem uma ampliação de análise contextual da eugenia bolsonarista como política de rebanho pandêmica. Tá, eu acho que essa era que a gente está vivendo, né, alguns vão chamar de pós-verdade, eu não gosto muito do termo, mas, enfim, essa era digital que a gente está vivendo, ela tem recursos que eu não domino, né, e que eu tenho que me letrar, né, sobre eles, que pensam montagens de tais formas, tão elaboradas, tão finas, né, que acabam atingindo de uma maneira até esteticamente bem feita, né, que de alguma maneira quebra um pouco e até a gente saber, é mesmo uma montagem isso? Né? Então, por exemplo, alguns vídeos eu detesto aquele grupo, mas eu não queria dar palco para palanque, mas vou ter que dizer, aquele grupo Brasil Paralelo, tem muitos adeptos deles, eles têm feito alguns vídeos, claro, é um grupo que tem recursos, e eu imagino que financiado por grandes empresários, né? Eles dizem que não, que eles vivem, que eles são um grupo independente, que vivem do apoio dos associados. Mas eles têm alguns vídeos, um especificamente sobre educação, em 2 partes, que eles fizeram agora, há pouco tempo, horroroso, que se você assistir e você não conhecer nada da história, você sai e você se associa ao grupo. Porque a elaboração cinematográfica que eles utilizam, o escopo de cara de documentário para mostrar que o que eles estão dizendo é verdade, né? O jeito da tomada, a coloração, o recurso do audiovisual todo, né? Que eles utilizam para elaboração, para dizer exatamente sobre darwinismo social, sobre eugenia social. Se tiverem estômago, assistam para ver o que eu estou falando, porque são dois vídeos em que eles vão mostrando na cabeça deles, eles vão contando uma narrativa e eles vão montando uma história sobre a educação, desde a ditadura militar até agora, para dizer que a educação brasileira está contaminada, a palavra é essa, olha a palavra, né? Contaminada pela esquerda, pelo culturalismo de Gramsci, comunista de Gramsci. E aí eles vão falar sobre o tal do marxismo cultural, que é o Olavista, é o Olavo de Carvalho que fala disso e que combate isso, né? Para dizer, e aí entram todos os discursos do senso comum que a gente escuta, né? Professor como doutrinador, a universidade como aquela que vai acabar com aqueles que entram nela, né? Então, sua filha entra super bonitinha e sai uma marginal, porque foi doutrinada pelos professores, que são todos comunistas culturais, porque baseados em Gramsci. E aí, da maneira que eles se impostam a voz, que eles se colocam como aqueles que conhecem a verdade. Essa é a verdade. Eles escrevem uma narrativa de tal forma que alguém que não tenha o cuidado de olhar com olhos mais críticos, cai. Acredita. É isso mesmo que acontece. Mesmo que você diga, vem aqui, eu vou te mostrar como é que é. Ah, mas não é só você que não é. Outro dia, por exemplo, a minha mãe, antes da pandemia, quando a gente ainda estava podendo circular, né? A minha mãe, em Ribeirão, pegou um taxista para ir ao banco e ele começou a falar mal da universidade.
E aí ela disse assim, olha, eu gostaria que a gente mudasse de assunto, porque eu tenho 2 filhas que são professoras universitárias, e eu sei que não é assim. E aí ele virou para ela, o taxista virou para ela e disse assim, as filhas da senhora são uma exceção. Claro que elas não fazem nada disso, andam pelada, usam droga, tarará. Mas essa é a realidade. Elas têm que ter muito cuidado, porque senão elas também vão cair nessa. A minha mãe está dizendo para ele, para outra pessoa, olha, eu conheço essa realidade, isso que você está dizendo é mentira. E a pessoa diz, não, é verdade. Então, como isso aparece? Pelos recursos, a gente já falou de alguns deles, né? E nessa era digital isso fica ainda mais forte, porque a maneira como você, por exemplo, constrói perfil falso. Você compra um chip e existe um aplicativo que você instala no seu computador e você tem um CPF que você consegue montar, né, e que vai aparecer como CPF válido e que não é de ninguém, você não está roubando de ninguém, e você constrói a partir daquele CPF um perfil falso que parece verdadeiro, e você acopla um robô ali que parece gente que até te responde, né, que compartilha, que curte, que fala, né, e que vai colocando em xeque, né, o discurso como um fato, como uma verdade. É a construção da verdade, né? E eu acho que nesse momento a gente tem muitos recursos, eu não conheço muitos, a maioria, né? Estou citando aqui alguns porque eu ouvi falar, fui procurar o que era. Mas tem muitas coisas que a gente ainda precisa entender, porque esses recursos vão fazendo com que a gente sequer consiga mais distinguir, né, se aquilo aconteceu mesmo ou não. E em alguns momentos, eu até, determinadas notícias que me chegam, eu digo, mas isso é verdade mesmo? Né? Você já não consegue, tem algumas marcas que você consegue identificar e tem outras que você não consegue identificar. Eu vi um programa do Bial de um tempão atrás, em que um engenheiro tecnológico, eu acho, a formação dele, não me lembro, foi ao programa para dizer que nas próximas eleições presidenciais dos Estados Unidos, agora, portanto, né, seria possível utilizar a voz de alguém, a minha voz, num discurso fabricado que ninguém saberia que a voz é minha, que aquela voz é mentira. Então, com determinadas criações digitais. E ele poderia acoplar, né, essa voz à minha imagem e construir isso com um cenário X, que parece que eu gravei, que eu peguei o celular e estou gravando. E não, isso é construído, produzido, né? Então, eu acho que a gente tem que ter ainda mais cuidado e tem que estudar mais essas coisas para conseguir, inclusive, entender como esse processo funciona. São linguagens, né? Não sei se eu respondi. Professora, acho que nós já podemos nos encaminhar para o fim da nossa discussão. Agradecemos a todos que acompanharam a live pelo Facebook. Professora, te elogiaram muito por lá. Ah, que bom! Agradeço pela sua fala e pela oportunidade de nos fazer refletir sobre assuntos tão importantes nesse momento, né? Eu que agradeço mais uma vez. E, assim, como eu tinha dito, na verdade, um pontapé inicial para a gente pensar questões que são muito complexas e que eu não tenho aqui respostas prontas e nem são simples. Pode até ter parecido em algum momento que, da maneira como eu falei, isso é muito claro, mas não é assim, é muito complexo e que a gente precisa estudar sobre, né? Por isso a urgência de se pensar, tá? Muito obrigada a todos que vieram, aos elogios, às críticas, né? A gente está aqui para construir juntos, né? Para refletir juntos. Obrigada. Baronas, quer falar alguma coisa? Oi, Caio, obrigado. Oi, Luciano, queria, no nome do grupo, te agradecer, né, em nome do Caio, da Tamires, da Júlia, meu nome também, agradecer essa sua fala tão esclarecedora, né, tão rica,
de coração mesmo fazer esse agradecimento, tá? E a gravação vai estar disponível, então, né, no site, no Facebook do Ledim. Quem quiser, por alguma razão, não pôde acompanhar tudo, mas vai estar disponível, tá? Muito bom. E, Luciane, de coração, muito obrigado, né? Eu que agradeço mais uma vez, Roberto. E, assim, ótima iniciativa, viu? Eu acho que a gente precisa, se tem algo bom nesse isolamento, né, a gente usar esses recursos que a gente está falando, que podem ser usados tanto para uma construção manipulatória, quanto para nós refletirmos, né? Então, que a gente possa usar esses recursos para isso, como a gente está fazendo. Parabéns ao grupo, a todos, e muito, muito obrigada pelo convite mesmo, de coração. Nós é que agradecemos, tá? A gente agradece também a participação de todas e todos, e até a nossa próxima quarta-feira. Bom? Obrigada. Obrigado, gente. Obrigado, Luciano. Obrigado, Caio, Tamires, Júlia, tá? Obrigado. Tchau. Tchau.